Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Quieco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, né? Com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário, o grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo, que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, a mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Bom, nesse momento, então, falaremos sobre a primeira carta de São Paulo a Corinto, ou aos Coríntios. É uma carta bastante especial, ela é muito conhecida, especialmente por ter uma temática profunda sobre o amor de Jesus, né? E ela acaba sendo também conhecida como a Carta do Amor. E ela tem 16 capítulos, tal como a Carta aos Romanos que a gente viu agora há pouco. Vamos compreender então do que se trata essa segunda carta, quais são as condições, né? Qual é a intenção de Paulo em escrever essa carta, sim, a uma comunidade que havia sido formada nesta cidade de Corinto. Corinto era e ainda é uma cidade grega, fica a mais ou menos 80 quilômetros de Atenas, e naquele tempo, pela posição estratégica dela, né, uma cidade litorânea ali para aquela região grega, uma cidade muito importante, bastante grande na época, e que acabava reunindo pessoas de várias nacionalidades, né? Especialmente escravos. Era uma cidade muito grande, onde pessoas acabavam reunindo-se ali para tentar uma vida de luxo, uma vida de muito poder, de muitas riquezas. Então era uma cidade que tinha muitos escravos, porque tinha muita gente rica também. Então vamos entender dessa forma, era uma cidade meio que jogada à promiscuidade. Paulo esteve nessa cidade por aproximadamente 18 meses, entre ali 50 e 52 depois de Cristo, obviamente, mas essa carta, primeiro a carta aos Coríntios, ela foi escrita por volta de 56, quando Paulo estava em Éfeso.
Então ele recebia informações do que estava acontecendo na comunidade. Isso é uma prática que aconteceu muitas vezes. E aí, de onde ele estava, ele redigiu uma carta para tentar auxiliar aquela comunidade, aquele grupo de cristãos em formação, a resolverem seus problemas do dia a dia, a seguirem o caminho conforme a evangelização orientava. Então é nesse contexto que a carta aos Coríntios é escrita. Paulo está em outro lugar, recebe algumas informações do que estava se passando em Corinto e escreve uma carta para tentar ajudá-lo. E, a grosso modo, o que estava se passando? Como eu falei, Corinto, uma cidade muito grande, né? Uma cidade de pessoas muito simples, muito pobres, escravas, porque também tinha gente muito rica, muito abastada. Então era essa grande mistura de pessoas na tentativa de uma vida fácil. E a comunidade cristã, ela manifestava ali algumas dificuldades, em especial sobre a postura das lideranças cristãs que estavam se formando, as práticas do dia a dia, da rotina da comunidade, com muita promiscuidade, muito orgulho, muito egoísmo acontecendo. Então, diante desse cenário, a carta ela vem com alguns objetivos principais que Paulo, através da sua escrita e do seu amor, claro, como apóstolo de Cristo, tenta ajudá-los. Então eu vou citar aqui alguns desses principais objetivos que sustentam a carta. Aí depois a gente entra em alguns pontos mais específicos, ok? Então o primeiro deles é tentar auxiliar Corinto a reunificar a sua comunidade cristã, que estava se dividindo. Cada pessoa pensando de um jeito, cada um tomando certas atitudes, muitas vezes sem ter um direcionamento pelo amor de Jesus, que era grande e continua sendo a grande base do cristianismo. Então, o primeiro grande ponto de Paulo, o primeiro objetivo ao escrever essa carta aos Coríntios era justamente esse, reunificar a comunidade. O segundo grande objetivo é ajudar essa comunidade a traçar um perfil daquelas pessoas que deveriam tomar as lideranças, né? Qualquer um pode servir a Jesus, qualquer um tem seus dons, habilidades e competências para servir a Cristo. Porém, as lideranças, elas precisam ter uma postura muito séria, né? Precisam ter uma postura de muita confiança. Então, Paulo ajuda, através dessa carta, a definir qual é esse perfil ideal e adequado para que a boa nova de Jesus seja não apenas apresentada, mas seja praticada pelas pessoas da comunidade. Esse é o segundo objetivo, traçar esse perfil do agente pastoral. O terceiro grande objetivo, talvez era o mais pesado, era o mais intenso, era auxiliar a comunidade em relação a denúncias de promiscuidade, de desvio de condutas que envolviam incestos, orgias, bebedeira, uso de entorpecentes, várias coisas que desviavam a comunidade. Então, aquela comunidade, pelas questões que eu já comentei, ela não tinha um respeito ao corpo, à família, às pessoas. Tudo, conforme costume que já vinha de muitos anos, talvez até de muitos séculos em Corinto, tudo era muito largado, tudo era muito jogado. Então, Paulo apresenta na carta, como terceiro objetivo, uma tentativa de fazer com que essa comunidade olhasse para o corpo de uma forma teológica. O corpo é templo de Deus. E através desse ensinamento que permanece até hoje em igrejas cristãs, né, o corpo como templo do Senhor, Paulo tentou, da melhor forma possível, auxiliar na correção desses desvios de conduta da comunidade. Um outro ponto, o quarto ponto aqui dessa carta, né, o quarto item que Paulo trata é resposta a perguntas que ele recebeu. Perguntas básicas, perguntas de rotina, né? Como é que a gente organiza ou como é que a gente reage em relação a questões políticas, como é que a gente deixa a nossa família organizada diante do cristianismo, coisas do dia a dia, né? Pode ou não fazer, a viúva pode casar, a pessoa solteira, o que ela faz. Então, várias perguntas chegaram a Paulo e Paulo responde essas perguntas também nessa carta. Como quinto item presente nessa carta está a apresentação por Paulo de quais são as recomendações para um culto litúrgico autêntico, né? Como deveria acontecer o culto litúrgico, como que as pessoas deveriam praticar no seu dia a dia as celebrações a Jesus. Então Paulo faz essa orientação também nesta primeira carta aos Coríntios. E por último, não menos importante, ao contrário, né, Paulo ele vai lá no final finalizar a sua carta explicando que tudo está centrado na ressurreição de Jesus, que a ressurreição de Jesus é o grande acontecimento que sela o amor de Cristo vencendo a morte
pelos pecados dos homens. Então, esse é o último ponto que a carta traz, e é a primeira vez que isso é abordado de uma forma catequética até, né? Trazendo mais até do que os evangelhos, né? Se você for lá estudar os evangelhos novamente, a gente vai ver em muitos momentos se tratando da ressurreição, mas aqui na carta aos Coríntios, Paulo deixa muito claro, a ressurreição acontece por amor e todos nós somos convidados a ressuscitar com Jesus no dia do nosso julgamento. Então, se nós seguimos o caminho da vida, ressuscitaremos com ele. E Paulo deixa claro, a ressurreição não é apenas um conceito de vida, é real. A pessoa morre em carne e revive em espírito para a vida eterna. É isso que Paulo apresenta aqui na carta. Esse entendimento de o que era Corinto, como era essa cidade, o que acontecia ali, por que Paulo escreve essa carta, falado também desses 6 pontos. Eu vou agora trazer para vocês alguns fatos mais relevantes que corroboram tudo isso. Vamos lá? Ele inicia sua carta, claro, né, fazendo ali uma apresentação e agradecendo a Deus por aquela comunidade estar formada, né, que mesmo diante das dificuldades, das adversidades, Cristo foi plantado no meio daquela comunidade e está brotando, né, as coisas estão acontecendo. Então Paulo ele inicia fazendo esse comentário, né, por mais que existam barreiras, a comunidade está florescendo. Se hoje estamos corrigindo alguma coisa, é porque há um caminho sendo percorrido, senão não haveria correções a serem feitas. Ele aproveita também, já no início da carta, Paulo, para resolver uma confusão, né? Muitas pessoas compreendem que Paulo é mais do que um apóstolo, né? Que Paulo é o enviado, e Paulo deixa muito claro, eu sou apenas um apóstolo trabalhando para o grande Senhor. Então a carta também traz isso, para vocês terem uma ideia de como a comunidade cristã de Corinto ela estava um pouco perdida na sua rotina, no seu dia a dia, né? Ela estava até confundindo em alguns momentos se Paulo era o Messias ou se Cristo, né? Estava fazendo um pouco dessa confusão. E Paulo já no primeiro momento ele deixa tudo isso muito sacramentado, né? Uma coisa muito importante para a gente compreender, como eu falei para vocês, né? Corinto era um lugar que reunia pessoas de vários tipos, de várias nacionalidades, né? Escravos, patrões, pessoas que seguiam uma linha mais comportada, pessoas que viviam numa orgia e numa promiscuidade muito grande. Então ali dentro haviam também muitos judeus, e claro, gregos em sua maioria. E esses judeus, tanto os judeus como os gregos que moravam em Corinto, eles olhavam para o projeto do Senhor como uma forma meio, né, de olho, com um olhar meio de lado, né? Esse projeto do Senhor, ele exige muito sacrifício que a gente não está habituado a fazer. Esse negócio de colocar o amor acima de algumas regras vai fazer com que a gente seja obrigado a deixar de fazer um monte de coisa que a gente fazia. Então, essa resistência, ela se apresentava em Corinto, e ela se apresentava também em várias outras comunidades, e ela se apresenta até hoje nas comunidades cristãs de qualquer denominação, sejam católicos, evangélicos, ortodoxos, né? O projeto de Jesus, ele exige, de fato, algumas mudanças de comportamento que os homens, muitas vezes, ou não estão preparados, ou não concordam, porque vai tirar da zona de conforto daquilo que está sendo realizado. Isso é apresentado em Corinto. Acontecia naquele tempo, possivelmente acontece hoje mundo afora. E aí Paulo começa a fazer algumas orientações mais específicas, né? Primeira coisa, ele apresenta na carta que ele sabe que algumas atitudes egoístas e com foco na disputa pelo poder e pela liderança estão desvirtuando aquela comunidade. Então, Paulo faz essas apresentações que eu já comentei aí acima e começa a tocar na ferida. Olha, eu estou sabendo que tem disputa e egoísmo rolando aí em Corinto. E aí, para auxiliar e orientar essa comunidade, como é que Paulo escreve para eles em relação a essa disputa e esse egoísmo? Falando sobre o agente de pastoral. Por quê? Porque é muito claro que se uma comunidade formada num embrião, né, nesse entendimento de igrejas primitivas, né, igrejas ali que estavam começando o seu ambiente catequético, o agente, o líder pastoral, ele é a referência. Se ele está levando para um caminho deturpado, o povo vai seguir no caminho deturpado. Não havia ainda uma consciência cristã para que as próprias pessoas elas compreendessem e corrigissem seus líderes. Então o líder ele levava para onde quisesse. E quando chegou a Paulo esse entendimento de que havia disputa, egoísmo, até uma depravação acontecendo, ele já foi tocar na ferida. Então ele chama, através da carta, esse líder e dá algumas orientações para ele.
E nessas explicações é que esse líder não haja com orgulho, ele tem o entendimento de que ele é apenas um semeador, ele apenas está plantando as sementes de Jesus, mas ele não é o Cristo, ele não é a árvore, né? Ele é apenas um ramo, ele é apenas um dos galhos do tronco principal que é Cristo. Isso tudo palavra de Paulo. Então ele vai deixando esses líderes e agentes pastorais em seu devido lugar, para que já no início dessa ação evangelizadora de Jesus, o líder comunitário não se sinta o próprio Deus, não se sinta maior do que aquele que é o grande mestre. Por mais que haja muita sabedoria, muitas experiências, né? Muitos desses líderes eram pessoas mais velhas, sábias, grandes conselheiros, Jesus é o grande e verdadeiro mestre. Então não há egoísmo, não há orgulho, não há nada maior do que aquilo que se é feito por Jesus. Então, Paulo manifesta tudo isso. Então ele vai colocando esses agentes de pastoral na linha. Ele fala, olha, querem seguir o reino de Deus, querem seguir o caminho da vida? Jesus é a luz à frente, não são os homens que são os maiores. E isso tudo acaba sempre mexendo muito com judeus, com gregos e com outras nacionalidades. Por quê? Porque para essas pessoas, até a vinda de Jesus, o homem tinha uma posição de muita grandeza, de muito status em toda e qualquer religião, em todo e qualquer culto espiritual. E Jesus nos apresenta o oposto, né? Ele é a luz, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então todos aqueles que estão ali estão por ele, né? O homem passa a não ter mais a grandeza e a imponência que tinha antes, como judeu ou como outra religião. Em Jesus, no cristianismo, Jesus é o absoluto. Nós somos apenas servos. Depois que Paulo fala sobre essa orientação aos líderes religiosos, né, a esses agentes de pastoral, ele começa a dar várias outras orientações sobre a rotina e o cotidiano. Vou falar sobre algumas delas. E a primeira é sobre a imoralidade, que tomava conta, né? Casos de orgia, casos de incesto, diversas atitudes que iam totalmente contra as condutas de Jesus, né? Contra o amor e contra o entendimento de que o corpo do ser humano ele é templo do Senhor. Então Paulo dá essas várias orientações para que a imoralidade seja abominada da vida das pessoas, que a comunidade cristã ela precisa deixar a imoralidade sempre longe, inexistente das suas práticas, porque elas não conduzem a nada que é bom, só conduzem ao que é mal. Fala também sobre o casamento, né? E Paulo explica e orienta que deve haver monogamia, né? As pessoas só podem se casar, o homem só se casa com uma mulher e vice-versa, que deve haver um respeito mútuo entre todas as partes e que, mesmo casados, há que se respeitar, em muitos casos, a abstinência sexual. É claro que deve ser praticado o amor, né? A prática do amor, até para a reprodução, para tudo, mas que por uma questão de coerência, de respeito ao templo, essas práticas sexuais elas devem ser feitas com muita consciência e nos momentos desejados. Proíbe-se totalmente o adultério, né, o que era em várias outras circunstâncias e religiões até permitido, se houvessem explicações. Então Paulo apresenta que não há espaço para adultério, não há espaço para poligamia, não há espaço para sexo desenfreado, não há espaço para tudo isso. Então, várias bandeiras que são pregadas pelo cristianismo até hoje, elas advêm especialmente da primeira carta de São Paulo a Coríntios. Está lá, né? Podemos ler e vamos ver tudo isso lá, bem desenhadinho, como eu estou apresentando aqui. Prega também o celibato para aqueles que não pretendem se casar e pretendem dedicar-se exclusivamente a Cristo. Então, o celibato, que é tão questionado em várias doutrinas cristãs até hoje, ele é apresentado aqui como uma condicionante de Jesus, como uma condicionante do apóstolo Paulo, para essas pessoas que seguem a vida integral a Jesus, é pedido o celibato. E algo muito importante sobre o casamento é a permissão de que cristãos possam se casar com não cristãos. Algo que é muito diferente do que os judeus pregavam. Os judeus não permitiam essa mistura de raças, né? Essa mistura de crenças. Judeu casa com judeu e vice-versa. Paulo aqui apresenta uma liberdade para que isso seja decidido pela pessoa. Claro, respeitando-se todos os preceitos de Jesus, toda aquela conduta amorosa que Jesus nos deixou. E vai dando diversas outras orientações, inclusive uma delas é que as viúvas elas têm sim o direito de se casar
novamente, caso encontrem a pessoa amada, e que se elas não se casarem, elas podem ter uma vida dedicada integralmente também a Jesus. Fala muito sobre sacrifício, idolatrias, todas essas práticas que, mesmo que elas sejam feitas para Jesus, elas não são entendidas como adequadas e necessárias, né? A lei de Jesus é o amor. Então não há a necessidade de você fazer provas através de sacrifícios, de morte, através de qualquer tipo de ação que possa interromper vidas, né? Que possa trabalhar com sangue, que possa trabalhar com animais mortos, sacrificados. Paulo deixa muito claro que para Jesus nada disso é necessário. Que juramentos e conjuramentos são práticas do demônio e do diabo, não daqueles que seguem os caminhos do Senhor. Então isso é uma coisa muito bem definida por Paulo. Não há a necessidade, e a orientação e a recomendação é não fazer isso por Cristo, pois Cristo não pede nada disso. Pede a prática do amor no seu dia a dia. Fala ainda da consciência e do livre-arbítrio, dizendo que tanto a consciência de uma pessoa quanto a sua liberdade de práticas no seu dia a dia, elas são atributos inerentes a cada ser humano. A pessoa tem a sua consciência, a pessoa tem o seu livre-arbítrio para decidir. Liberdade é diferente de libertinagem. Deus oferece às pessoas, a cada uma delas, a liberdade de fazerem e serem o que querem. Se cruzam o espaço ou se cruzam a linha do respeito, da fé e do amor, estão entrando na libertinagem, que é o uso inadequado da liberdade. E isso também nos é apresentado por Paulo. A liberdade existe e ela precisa ser bem administrada pelas pessoas, pelos humanos, para que eles coloquem nessa liberdade Jesus em primeiro lugar. Fala ainda que o corpo de Cristo é a sua igreja e que cada pessoa, mesmo com habilidades diferentes, mesmo com competências, mesmo com os dons diferentes, cada pessoa é extremamente importante nessa comunidade, nesse corpo de Cristo. E nessa carta aos Coríntios, esse nome corpo de Cristo ele vai tomando uma importância cada vez maior. Então chega um momento que Paulo até fala, numa celebração, numa vida em comunidade, todos neste corpo têm uma função. Música, liturgia, oferendas, celebrantes, a comunidade em geral, todos têm a sua participação de acordo com os dons que recebem do Senhor. Algo que até hoje em comunidades cristãs do mundo inteiro é muito valorizado e é uma catequese ainda praticada nos dias de hoje. E como eu falava lá nas explicações iniciais, a carta vai se encerrando falando exclusivamente sobre a ressurreição. E quando Paulo aqui fala sobre a ressurreição de Jesus, ele fala de uma maneira muito enfática, muito bonita, né? Já desmistificando, não há misticismo na ressurreição. Não há um conceito por trás. Simplesmente, um corpo humano de Jesus morreu, 3 dias depois ressuscitou, voltou à vida, o sangue voltou a correr em suas veias, ele se apresentou àquelas pessoas, ficou com elas e depois ascendeu aos céus. A ressurreição é uma realidade. A ressurreição não é um conceito, não é um entendimento, não é uma crença. A ressurreição, ela é real e será real para todos aqueles que seguirem a Cristo. A carta se encerra nos dando essa explicação maravilhosa. Não há aquele entendimento fantasioso dessa ressurreição. Ela aconteceu e ela continua acontecendo. Então, Paulo deixa muito claro, Jesus venceu a morte por mim, por você, Jesus venceu a morte por todos os nossos pecados. E no dia da morte humana de cada pessoa, haverá a possibilidade dela ressuscitar também em espírito para os céus. Paulo termina assim, dizendo que tudo se consolida pelo amor e pela fé. É um livro maravilhoso, não é? Então vocês viram aqui que eu fui trazendo lá no início algumas explicações sobre Corinto, os objetivos de Paulo ao escrever essa carta e depois alguns dos fatos mais relevantes, para que a gente entenda o teor e o contexto dessa carta. Espero que vocês tenham gostado. Faço o convite, não é inscrito? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ative o sino de notificação e, por favor, se puder também, dá um like, dá um joinha aí no vídeo, que isso ajuda a fazer com que o vídeo chegue a pessoas que gostem, que se aproximam desse tema também. Lá na descrição do vídeo, outro convite que eu faço, você tem 2 links. Você pode entrar no primeiro link e baixar o nosso livro A Bíblia em Resumo, com todas essas explicações de uma maneira muito prática, muito fácil de ser compreendida.
No primeiro link, você clica e baixa em PDF gratuitamente. Você pode ter o material aí com você, no seu tablet, celular, no seu computador, onde você quiser. No segundo link, qual é o convite que eu faço? Aqueles que querem ajudar o nosso projeto, você pode ir na lojinha virtual e comprar o livro. Maurício, o que você faz com o dinheiro desse livro? Eu, particularmente, não faço nada. Eu abri mão de todo e qualquer direito autoral dessa obra. Então, 100% dos valores de lucro desse projeto, eles vão para instituições aqui da região onde eu moro, que é Cotia, e também são destinados a fazer com que esses conhecimentos bíblicos cheguem cada vez mais longe a mais e mais famílias. Então, dessa forma, você me ajuda a ajudar alguém. Espero vocês no nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!